Você já sentiu a dor de ser tratado como um peso por alguém que você ajudou a levantar? Às vezes, a vida dá voltas tão inesperadas que é difícil acreditar que quem deveria estender a mão é quem primeiro solta a corda. Imagine abrir mão de tudo, sacrificar sonhos e conforto, só para ser expulso do lugar que você mesmo salvou. Parece impossível, não é? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Era só mais uma manhã comum, até que ouvi as palavras que nunca pensei que viriam da boca da minha própria filha. Você tem um dia para sair desta casa. O golpe foi ainda mais fundo quando meu neto, aquele que eu ajudei a criar com tanto amor, completou. Você nem é uma verdadeira avó. Foi como sentir o chão se abrir. Mas o que eles não sabiam é que o poder daquela história não terminava ali. Afinal, quando alguém tenta te humilhar sem saber a verdade, a vida prepara uma lição que vira tudo de cabeça para baixo. Eu permaneci em silêncio, apenas respirei fundo e devolvi com uma frase que eles nunca esqueceriam. Na verdade, vocês têm 24 horas para encontrar outro lugar para viver. E é aqui que começa a verdadeira reviravolta. Ao longo desta história, você vai ver como a traição familiar pode se esconder atrás de sorrisos falsos, como a ganância e a ingratidão são capazes de corroer qualquer relação, e como, mesmo na velhice, existe força para recuperar a dignidade perdida. Vou te mostrar como a dor silenciosa de anos virou uma arma poderosa para colocar cada coisa em seu lugar. Se você já viveu a humilhação de ser invisível para quem mais ajudou, essa narrativa vai te tocar fundo. Porque aqui não falamos só de uma casa. Falamos de amor, sacrifício e, principalmente, de justiça. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir que ainda temos o mais importante: nós mesmos. Agora, te convido a me acompanhar até o fim. Essa história vai mexer com você. Vai te fazer repensar quem realmente merece estar ao seu lado. E talvez vai despertar uma coragem que você nem sabia que tinha. Quer saber como quem tentou me jogar na rua acabou perdendo o próprio chão? Então venha comigo. Eu estava na cozinha, segurando um pano de prato, quando ouvi as palavras que rasgaram meu coração. Você tem um dia para sair desta casa. A voz da minha filha soou fria, carregada de uma raiva que eu não entendia. Meus dedos tremeram, não só pela artrite que me acompanha há anos, mas pelo peso da ingratidão. Em segundos, todo o silêncio das humilhações veladas dos últimos tempos se tornou um grito dolorido dentro de mim. Antes que eu conseguisse reagir, meu neto, aquele que embalei no colo e cantei para dormir tantas vezes, completou com uma crueldade que nunca imaginei ouvir. Você nem é uma verdadeira avó. Senti como se uma parte de mim fosse arrancada naquele instante. Era mais do que rejeição, era como se todos os laços que construí com tanto amor tivessem sido rasgados de uma vez. Eu olhei para os dois e por um momento me vi invisível. Respirei fundo, tentando engolir as lágrimas que ameaçavam cair. Lembrei de todas as vezes que estive ao lado deles, dos sacrifícios que fiz para que nunca lhes faltasse nada. Mas, naquele instante, eles me viam apenas como um fardo. Não era só uma casa, era o lar que salvei com minhas próprias mãos. E agora eu era tratada como uma estranha que invadiu um espaço que não lhe pertencia. Minha filha cruzou os braços, impaciente, como quem já tinha tudo decidido. Não dá mais, mãe. Você só atrapalha, só ocupa espaço. Amanhã quero você fora daqui. Suas palavras foram afiadas como lâminas, sem nenhuma sombra de arrependimento. Meu coração apertou ao perceber que o sangue do meu sangue estava me empurrando para fora daquilo que eu mesma ajudei a construir. O silêncio ficou pesado, quase sufocante. Meu neto, com um sorriso de desdém, ainda acrescentou: talvez agora eu possa receber meus amigos sem passar vergonha. Ali, naquele instante, percebi o quanto a crueldade pode ser aprendida e repetida. Eles não viam mais a mulher que os salvou de tantas dificuldades. Me vi reduzida a um incômodo, um estorvo que eles queriam descartar. Mas enquanto eles me atacavam, uma força silenciosa começou a crescer dentro de mim. Eu não ia chorar, não ia implorar, não ia mostrar fragilidade para quem já tinha decidido me humilhar. Em vez disso, apenas olhei nos olhos deles
e com a voz mais calma do mundo, soltei a frase que mudou tudo. Na verdade, vocês é que têm 24 horas para encontrar outro lugar para viver. Eles me encararam confusos, como se não tivessem entendido. Foi nesse instante que percebi que a reviravolta estava prestes a começar. A mulher que eles achavam ser fraca, dependente e invisível estava prestes a mostrar que ainda tinha muito mais força do que imaginavam. E naquele momento, eles nem sonhavam com a verdade que eu carregava há anos. Os dias antes desse confronto já vinham carregados de pequenas humilhações que eu fingia não notar. Minha filha, Oakley, sempre encontrava uma forma de me lembrar que eu estava ali de favor, mesmo sabendo que sem a minha ajuda nada disso existiria. O olhar dela, antes carinhoso, havia se transformado em frieza. E aos poucos, o meu neto, Kent, foi absorvendo aquele mesmo desprezo, como uma sombra que se espalha sem ser percebida. Era como se eu fosse apenas um móvel esquecido na casa, algo que estava ali, mas que ninguém valorizava. Lembro de quando Kent começou a me evitar, pedindo que eu não aparecesse quando os amigos dele vinham. "Eles vão achar estranho você estar aqui", ele dizia, sem saber que aquelas palavras me cortavam como faca. Era doloroso ver como o menino doce que eu ajudei a criar estava se tornando indiferente, quase cruel. Oakley parecia sentir prazer em me diminuir. Sempre soltava comentários como: "Você já fez a sua parte, agora é nossa vez de cuidar da vida", mas nunca demonstrava o menor traço de gratidão. Eu me calava para não piorar as coisas. Engolia seco cada indireta, cada gesto de desrespeito, acreditando que era melhor manter a paz do que confrontar. Mas, no fundo, aquilo me corroía. Eu sabia que essa relação estava doente. Havia manipulação psicológica o tempo todo. Ela me fazia sentir como se eu devesse desculpas por estar ali, como se eu realmente fosse um peso. Era um verdadeiro gaslighting emocional, em que eu começava a duvidar do meu próprio valor. Será que sou mesmo um fardo? Era uma pergunta que rondava minhas noites insones. As regras da casa, que um dia eram combinadas com carinho, se transformaram em imposições frias. Não mexa nisso. Não use aquilo. Esse lugar não é para você. Até os espaços que eu ajudara a organizar se tornaram proibidos para mim. Eu, que limpava, cozinhava e cuidava para que tudo funcionasse, passei a ser tratada como alguém que só atrapalhava. Era uma humilhação silenciosa, que doía mais do que qualquer grito. E o pior era ver Kent aprendendo esse mesmo comportamento. Ele começou a me olhar de cima para baixo, imitando as falas da mãe. Chegou ao ponto de me comparar com as avós dos amigos, dizendo que eu não era divertida nem moderna como elas. A criança que eu ninava à noite virou um adolescente que tinha vergonha de mim. Era como se, aos poucos, eles estivessem apagando quem eu era na vida deles. Mas mesmo cercada por esse desprezo, eu guardava cada lembrança boa. Ainda lembrava da menina que Oakley foi um dia, doce e cheia de sonhos. Ainda via flashes do menino que Kent era, com o coração puro. E era essa memória que me impedia de explodir. Eu suportava calada, acreditando que, de algum modo, eles ainda poderiam lembrar do amor que eu dei. Mas naquele dia, percebi que o limite havia sido ultrapassado. Com o passar do tempo, as ofensas veladas foram se tornando cada vez mais explícitas. Oakley não se preocupava mais em disfarçar. Dizia na frente de qualquer um que eu estava atrasando a vida dela. Comentava com vizinhos que era difícil ter alguém em casa que não contribui. Eu ouvia tudo em silêncio, sentindo meu coração murchar, mas sem forças para me defender. Afinal, como argumentar contra a própria filha? As regras impostas por ela eram cada vez mais duras. Eu não podia sentar na poltrona da sala porque estragava a decoração. Não podia cozinhar o que eu gostava porque o cheiro ficava impregnado. E se eu tentasse assistir televisão, vinha a frase fria: "Você vai gastar energia à toa". Era como se eu estivesse vivendo num lugar que já não era meu, mesmo tendo dado tudo para que existisse. Kent, influenciado pela mãe, passou a me tratar com a mesma frieza. Quando ele queria me ferir, fazia comparações cruéis com os amigos. A avó do Jason tem um apartamento lindo e leva ele para passear. Você só fica aí parada.
Eu sentia como se cada palavra dele fosse um pequeno golpe, lembrando que, para ele, eu não passava de um incômodo. Aquele garoto doce que eu criei havia desaparecido. Até as tarefas que eu fazia com carinho começaram a ser menosprezadas. Eu limpava, lavava, organizava tudo, mas Oakley sempre encontrava um jeito de reclamar. Se a comida estava pronta, era muito simples. Se eu lavava as roupas, ela dizia que não ficavam bem dobradas. Nunca era o suficiente. Cada gesto meu era recebido com indiferença ou desprezo. Era como ser invisível dentro da minha própria vida. Houve um dia em que me sentei à mesa para jantar e ela simplesmente disse: "Ah, mãe, você pode comer depois. Agora é só para nós dois." Senti uma pontada tão profunda de dor e humilhação que precisei me levantar para esconder as lágrimas. Fui comer sozinha na cozinha, como se fosse uma estranha. Ali percebi que eu não era mais tratada como família, mas como um objeto descartável. E o pior de tudo era ver que, para eles, aquilo era normal. Kent já não pedia desculpas pelas grosserias. Oakley não via problema em me deixar de lado. Eles realmente acreditavam que eu não tinha mais nenhum valor, que meu tempo já havia passado. Eu me tornei apenas uma presença tolerada, e cada dia naquela casa se tornava mais sufocante. Foi nesse ambiente de desprezo que minha força silenciosa começou a crescer. Eu suportava calada, mas cada humilhação era guardada como uma semente para o momento certo. Eles não sabiam, mas eu carregava comigo a verdade que poderia mudar tudo. E quanto mais eles me empurravam para o fundo, mais perto eu chegava de dar a volta por cima. Antes de ser tratada como um peso, fui a mão que salvou aquela casa do colapso. Lembro do dia em que Oakley me ligou, chorando desesperada. "Mãe, eu não sei o que fazer. Vou perder tudo. O banco está tirando a casa." Sua voz tremia como quando era criança com medo de tempestades. Meu instinto materno falou mais alto. Sem pensar duas vezes, prometi que daria um jeito, mesmo que isso custasse o pouco que eu tinha. Vendi meu pequeno apartamento, aquele que levei 30 anos para pagar, onde cada canto carregava uma lembrança da minha juventude. Desfiz-me de móveis que amava, de livros que colecionei, de tudo o que representava minha independência. Também saquei minhas economias, até mesmo as que guardei para emergências de saúde. Cada centavo foi para salvar o teto que hoje me renegava. Não bastasse o apartamento, ainda vendi as joias da família. O anel que minha mãe me deixou, as pérolas que passaram por gerações, tudo foi colocado à venda. Cada objeto levava consigo um pedaço de história, mas eu abri mão sem hesitar. Fiz isso acreditando que Oakley e Kent teriam uma vida melhor, sem dívidas, sem medo do despejo. No começo, ela era grata. Lembro dos primeiros meses, quando me abraçava e dizia: "Obrigada, mãe. Eu não sei o que seria de nós sem você." Eu sentia que tinha feito a coisa certa. A casa parecia cheia de esperança. Kent ainda era carinhoso, me pedia ajuda com as tarefas da escola e me chamava para assistir filmes com ele. Eu me sentia parte de algo bom, mas a gratidão durou pouco. Com o tempo, Oakley esqueceu o que eu havia feito. Passou a agir como se eu estivesse ali apenas porque não tinha para onde ir. Começou a contar para os outros que estava me ajudando, distorcendo completamente a verdade. E aos poucos, o menino doce que era Kent começou a ouvir apenas essa versão. Para ele, eu era a avó que vivia de favor, não a mulher que salvou seu lar. Eu revivia na memória cada noite em que abri mão de mim mesma para que eles tivessem segurança. Lembrava de quando trabalhei dobrado, das horas extras que fiz para comprar aquele presente que Oakley tanto queria quando criança. Pensei em todos os natais que sacrifiquei para que ela nunca se sentisse inferior aos colegas. Cada detalhe mostrava o quanto meu amor tinha sido imenso e agora tão desvalorizado. Foi nessa lembrança que algo se acendeu dentro de mim. Eu entendi que o problema não era ter ajudado, mas ter esquecido de me proteger enquanto fazia isso. O sacrifício foi meu, mas o esquecimento foi deles. E agora, com o peso de tudo que dei, eu carregava também a chave que poderia virar toda essa história de cabeça para baixo. Naquela noite, deitei-me na cama com os olhos abertos, incapaz de dormir.
Cada palavra cruel dita por Oakley e Kent ecoava na minha mente, como um martelo batendo sem parar. Eu me senti pequena, invisível, como se todo o amor que dei ao longo da vida tivesse sido em vão. Mas em meio à dor, algo diferente começou a surgir. Não era mais tristeza. Era uma força que eu não sentia há muito tempo. Levantei-me devagar, caminhei até a gaveta do criado mudo e peguei uma pasta manchada pelo tempo. Era o meu seguro silencioso, guardado para o dia em que precisasse lembrar a mim mesma quem eu realmente era. Ali dentro estavam documentos que mudariam tudo. Escrituras, comprovantes de pagamento, registros que mostravam quem sustentou aquela casa desde o início. Sentei-me e passei os dedos por cada papel, lembrando exatamente o porquê de ter feito aquilo. Eu não tinha apenas ajudado. Eu era a verdadeira base daquela casa. E naquele instante percebi que não estava tão indefesa quanto eles pensavam. Se quisessem me expulsar, teriam que encarar a verdade nua e crua. A velha senhora que eles achavam frágil era, na realidade, quem segurava tudo de pé. Foi como se uma chama fosse reacendida dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha controle da situação. Entendi que não precisava mendigar respeito. O respeito não se implora, se exige, e quando não vem, a gente se afasta. Eu estava pronta para mostrar a Oakley e Kent que as ações têm consequências, mesmo quando quem sofre calada parece não reagir. Enquanto eles dormiam, provavelmente sonhando com uma vida sem a minha presença, eu preparava mentalmente cada palavra que diria pela manhã. Não haveria gritos nem drama. Seria uma conversa fria e clara, como a que eles mesmos iniciaram. Eu não ia pedir nada, nem dar explicações longas. Apenas mostraria a verdade que eles se recusaram a enxergar. E o mais curioso é que pela primeira vez em anos eu não senti medo. Pelo contrário, senti alívio. Eu sabia que ao revelar tudo, não só recuperaria meu lugar, mas também minha dignidade. Não se tratava apenas de quem ficaria com a casa, mas de deixar claro que eu não era, nem nunca fui, um fardo. Eles iam aprender isso da maneira mais dura. Naquele momento, entendi que a reviravolta não era apenas sobre um teto ou uma vingança silenciosa. Era sobre me reconstruir, recuperar quem eu fui antes de permitir que me apagassem. E com esse pensamento, eu fechei a pasta, deitei-me novamente e esperei o amanhecer, pronta para transformar aquela humilhação na maior lição que minha filha e meu neto receberiam na vida. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela como se nada estivesse acontecendo, mas dentro de mim, tudo já havia mudado. Caminhei até a cozinha com passos firmes, segurando a pasta que carregava a verdade. Oakley estava tomando café, como se fosse apenas mais um dia comum. Kent mastigava uma torrada, nem sequer olhou para mim. Eles ainda acreditavam que eu estava derrotada, pronta para arrumar minhas coisas e ir embora. Coloquei a pasta sobre a mesa e, com um tom calmo, disse: "Antes de qualquer coisa, quero que vejam isso." Oakley ergueu os olhos com impaciência, como se eu estivesse atrapalhando o momento dela. "Mãe, por favor, não complique mais. Só faça suas malas." Eu não respondi. Apenas deslizei a primeira folha em direção a ela. Era a escritura da casa. O silêncio que se instalou foi quase palpável. Vi a expressão dela mudar em segundos. Primeiro confusão, depois incredulidade. E então, o rosto dela ficou pálido como um lençol. "Isso não pode ser. É um engano." Kent, curioso, se aproximou para olhar. Seus olhos, antes cheios de desdém, agora refletiam algo novo. Medo. "O que está acontecendo, mãe?" perguntou ele, confuso. Com a mesma serenidade, continuei mostrando os documentos. Comprovantes de transferências bancárias, pagamentos de contas, registros que provavam quem realmente mantinha aquele lugar de pé. "Quando você me ligou pedindo ajuda para não perder a casa, fui eu quem pagou tudo. Essa casa está no meu nome desde aquele dia." Minhas palavras cortaram o ar como uma lâmina fina. Oakley balbuciava sem conseguir formular uma frase. "Mas você falou que era só para ajudar com as parcelas." Respirei fundo e expliquei. "Eu te ajudei, sim, mas não foi apenas com parcelas. Eu comprei esta casa para salvar você e Kent. E por 3 anos, continuei pagando cada conta,
Cada despesa, enquanto vocês me tratavam como um estorvo. Kent deixou a torrada cair no prato, atônito. Quer dizer que tudo isso era dela? Perguntou, olhando para a mãe. Ela não respondeu, apenas abaixou a cabeça, tomada por um silêncio que nunca vi nela antes. Eu continuei firme, sem me deixar abalar pela súbita mudança de humor deles. Ontem, vocês me deram 24 horas para sair, pois agora são vocês que têm 24 horas para encontrar outro lugar para morar. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro que já experimentei. Não era mais um silêncio de humilhação. Era o silêncio de quem finalmente recuperou o controle. Pela primeira vez em anos, vi Oakley sem palavras. E Kent, o neto que me chamava de peso, agora me olhava com uma mistura de respeito e arrependimento. A virada tinha acontecido, e não havia mais como voltar atrás. Oakley ficou completamente sem chão. Vi seus lábios se moverem, tentando formular uma justificativa, mas nada saía. Kent, que sempre teve respostas rápidas para tudo, agora apenas me observava, pálido, como se estivesse conhecendo uma outra versão da avó que sempre subestimou. Foi um momento em que o peso das próprias escolhas caiu sobre eles. E pela primeira vez, senti que finalmente enxergavam quem eu era de verdade. Ela tentou uma última cartada, com a voz trêmula. Mãe, por favor, você não pode fazer isso. Nós não temos para onde ir. Mas havia mais desespero do que arrependimento sincero nas palavras dela. Eu apenas balancei a cabeça, mantendo a calma que tanto irritava Oakley. Ontem você me deu um prazo. Agora eu estou apenas devolvendo na mesma moeda. Vocês são jovens, capazes, vão encontrar um jeito. Kent começou a chorar, algo que eu não via há anos. Eu não sabia, vó. Eu falei coisas horríveis, mas eu não sabia. Ele tentava se aproximar, mas ainda não conseguia encontrar coragem para tocar em mim. Pela primeira vez, percebi um lampejo de arrependimento real no olhar dele. Foi doloroso e, ao mesmo tempo, um pequeno sinal de esperança para aquele coração endurecido. Oakley, por sua vez, alternava entre suplicar e tentar justificar suas ações. Eu estava estressada, sobrecarregada, você sabe como é. Eu disse coisas que não queria dizer, mas eu já não acreditava em promessas vazias. Durante anos, ela teve a chance de ser grata, de mostrar respeito, e escolheu me tratar como um peso. Era tarde demais para palavras que não vinham acompanhadas de mudança. Ainda naquele dia, ligaram para parentes, para amigos, tentando encontrar alguém que os abrigasse. Eu os vi se moverem de um lado para o outro, apavorados, sentindo pela primeira vez o medo que eu senti quando me humilharam. E pela primeira vez, eles experimentaram o que é depender de verdade de alguém, sem ter garantias de que seriam acolhidos. Quando o prazo se aproximou, Oakley estava com as malas prontas, tentando manter a dignidade que lhe restava. Kent não falava muito, apenas me lançava olhares tristes, como se quisesse pedir desculpas, mas sem coragem de expressar tudo. Eu não disse nada além do necessário. Vocês têm até o fim do dia. Boa sorte. Foram palavras simples, mas carregadas de todo o significado da reviravolta. Ao vê-los saírem pela porta, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio por finalmente recuperar minha casa, minha paz, minha dignidade. Tristeza por ter chegado a esse ponto com aqueles que mais amei. Mas eu sabia que era necessário. Às vezes, para ensinar respeito, é preciso deixar que as pessoas enfrentem as consequências que sempre evitaram. Quando o carro deles virou a esquina, a casa ficou em um silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio pesado, sufocante. Era um silêncio de liberdade, como se o ar finalmente estivesse limpo. Eu andei pelos cômodos devagar, sentindo cada espaço como se fosse a primeira vez. Era estranho pensar que, por tanto tempo, vivia ali como uma hóspede indesejada, quando, na verdade, sempre fui a dona de tudo. Comecei a abrir as cortinas que Oakley insistia em manter fechadas. A luz inundou a sala, revelando cores que eu quase tinha esquecido. Abri os armários e encontrei minhas coisas guardadas de qualquer jeito, como se fossem objetos sem importância. Tirei tudo, arrumei, coloquei de volta no lugar certo.
Cada gesto era como um pequeno resgate de mim mesma. Decidi que não ia mais viver como uma sombra. Comprei flores para colocar na mesa da sala, espalhei quadros com fotos antigas que Oakley havia escondido e até preparei meu prato preferido sem me preocupar se alguém iria reclamar do cheiro. Pela primeira vez em anos, eu sentia que a casa era, de fato, um lar. Meu lar. Comecei a convidar pessoas que não via há muito tempo. A vizinha que sempre foi gentil, mas que Oakley afastou. Antigas amigas que eu parei de receber por vergonha de como era tratada. Aos poucos, a casa voltou a ter risos, vozes amigas e um calor humano que há anos estava apagado. Era como se cada visita trouxesse de volta um pedaço de quem eu fui. Com o tempo, fui percebendo algo ainda mais importante. Eu estava redescobrindo meu valor. Entendi que amor não é se sacrificar até perder a própria dignidade. Amor de verdade é mão dupla, é respeito, é gratidão. E se não existe isso, não é amor, é exploração. Foi libertador, finalmente, aceitar essa verdade. Eu também decidi que não ia mais me encolher para caber no espaço que os outros queriam me dar. Coloquei meus próprios limites, organizei minhas contas, mudei as regras do meu testamento. E pela primeira vez em muito tempo, dormi tranquila, sem sentir medo do que o amanhã poderia trazer. Eu tinha reencontrado a mim mesma. Naquele processo de reconstrução, percebi que não perdi apenas a filha e o neto que conhecia. Perdi uma ilusão, mas ao mesmo tempo ganhei algo muito maior, respeito por mim mesma. E a partir dali, eu sabia que qualquer relacionamento que valesse a pena teria que nascer de algo muito mais verdadeiro. Algumas semanas depois que eles foram embora, recebi uma visita inesperada. Era Kent, parado na porta com uma expressão que misturava vergonha e saudade. Ele parecia mais maduro, como se o peso das últimas semanas tivesse ensinado mais do que anos de convivência. "Oi, vó, posso entrar?" perguntou com a voz baixa, quase como um pedido de desculpa silencioso. Sentei-me com ele na sala e percebi que seus olhos estavam marejados. "Eu vim só para dizer que... sinto muito. De verdade. Eu fui cruel e não percebi o quanto te machuquei." As palavras saíam devagar, carregadas de arrependimento sincero. Ele confessou que, morando longe, começou a sentir falta de tudo o que antes desprezava. Minha comida, minhas conversas, até o jeito como eu me preocupava com ele. Kent me contou que a situação com Oakley não estava nada fácil. A mãe dele ainda não aceitava totalmente a responsabilidade pelo que havia feito, mas ele estava começando a enxergar as coisas com mais clareza. "Eu percebi que só repeti o que ela fazia. Eu aprendi a te tratar mal porque achava que era normal. Mas não é." Foi como ouvir, pela primeira vez, o menino doce que eu criei voltando a falar. Ele começou a me visitar com frequência. Às vezes, ajudava no jardim. Outras vezes, ficava só para conversar. Trouxe até um amigo da escola para me apresentar, algo que jamais teria feito antes. Era um gesto simples, mas que carregava um grande significado. Ele não tinha mais vergonha de mim. Era como se, pouco a pouco, estivéssemos reconstruindo algo que parecia perdido. Oakley, por outro lado, demorou mais para dar sinais de mudança. Mandava mensagens curtas, tentando puxar assunto, mas sem muita profundidade. Eu respondia com educação, mas mantinha distância. Até que um dia, ela me ligou e disse algo que me surpreendeu. "Mãe, estou fazendo terapia. Acho que finalmente estou entendendo quem me tornei e não gosto do que vejo." A voz dela soava diferente, menos arrogante, mais humana. Não era um pedido de perdão imediato, mas um primeiro passo. Eu não dei respostas fáceis, apenas disse: "Mudar leva tempo, Oakley. O arrependimento só faz sentido se virar atitude." Ela ficou em silêncio por um momento antes de concordar. Foi a primeira vez que senti que talvez houvesse esperança. Com Kent, a transformação era mais visível. Ele passou a me chamar de minha avó, com orgulho. Ajudava em pequenas coisas e até me pediu para ensinar receitas antigas. Cada gesto dele era como um remendo em um tecido rasgado. Não apagava o passado, mas mostrava que ainda era possível costurar algo novo. E dentro de mim,
comecei a acreditar que nem tudo estava perdido. Hoje, quando caminho pela casa e vejo cada detalhe no lugar, sinto uma paz que há muito tempo não experimentava. Não é só sobre ter reconquistado meu espaço físico, mas sobre ter recuperado minha voz. Entendi que amor sem respeito não é amor, é apenas dependência disfarçada. E percebi que mesmo na velhice ainda é possível se levantar, impor limites e lembrar ao mundo que ninguém é descartável. Aprendi que às vezes a vida nos coloca em situações de dor para que possamos enxergar quem realmente está ao nosso lado. Nem sempre são os laços de sangue que sustentam a verdadeira família. Às vezes, o apoio vem de onde menos esperamos, e a traição de quem mais confiamos. Isso dói, mas também liberta. Porque depois de tudo, você descobre quem realmente merece estar ao seu lado. Kent me mostrou que as novas gerações ainda podem aprender, ainda podem mudar. Ele escolheu refletir, pedir desculpas e reconstruir. Já Oakley segue no caminho do autoconhecimento, e só o tempo dirá se será capaz de se tornar alguém melhor. Eu não carrego mágoa, mas carrego limites, e isso para mim é mais importante do que qualquer perdão apressado. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo minha história, seria esta: nunca deixe que apaguem quem você é. Não aceite ser tratado como menos, mesmo por aqueles que ama. E, principalmente, nunca tenha medo de lembrar aos outros o valor que você tem. Respeito não é luxo, é o mínimo que qualquer relação deveria ter. Agora, quero saber de você. Já viveu algo parecido? Já ajudou alguém a ponto de perder a si mesmo? Ou já precisou dar um basta para recuperar sua dignidade? Compartilhe sua experiência, porque histórias como essa ajudam outras pessoas a encontrarem coragem para se reerguer também. Se essa história tocou seu coração, te fez refletir ou te trouxe um novo olhar sobre relacionamentos e respeito, inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder mais histórias como esta, cheias de lições de vida e viradas inesperadas. E antes de ir, lembre-se, às vezes, o maior ato de amor é para consigo mesmo. Valorize quem você é, porque quando você se respeita, o mundo aprende a te respeitar também. Depois de tudo que você ouviu, pare um instante e pense: até onde você iria para ajudar alguém que ama? E mais importante, o que você faria se essa pessoa cuspisse na sua mão depois de segurá-la por tanto tempo? Será que você teria coragem de impor limites, mesmo que isso significasse romper com quem mais confiou? Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas que parecem impossíveis, mas que são necessárias para resgatar nossa dignidade. O que é mais difícil? Perdoar quem nos feriu ou perdoar a nós mesmos por termos permitido certas coisas? E quando alguém tenta apagar o seu valor, como você reage? Eu compartilhei minha história porque acredito que ela pode abrir os olhos de quem está passando por algo semelhante. Respeito não tem idade, não tem preço e não pode ser mendigado. Você já teve que dar um basta em uma relação tóxica? Já precisou mostrar que quem parecia frágil, na verdade, carregava toda a força? Conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e, se sentir no coração, compartilhe também a sua experiência. Sua história pode inspirar outras pessoas a não aceitarem menos do que merecem. Se essa narrativa mexeu com você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, sempre trazemos histórias reais e profundas, que mostram o quanto a vida pode surpreender, mesmo quando tudo parece perdido. Porque, no fim, a maior lição é esta: nunca subestime o poder silencioso de quem sempre amou em silêncio. Um dia, essa força acorda e muda tudo.